e começou a dizer: mestre, nós vimos os milagres e sabemos que ninguém faz esses milagres se Deus não estiver com ele. Aí Jesus disse para o moralista, para o religioso, disse assim: ei, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Não importa se você frequenta uma igreja, não importa se você tem uma religião, se você se veste como a religião manda, se você cumpre as regras da religião, você precisa ter uma experiência com Cristo. Você precisa conhecer Deus de verdade. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que Cristo possa te alcançar com o seu amor. Ele prova que nos ama, mas você precisa ter um encontro com a obra do Calvário. Então, esse é o primeiro tipo de pecador, é os moralistas. Eles fazem tudo direitinho, mas dentro dele ele sabe: eu preciso de Deus. Segundo tipo de pecador é o contrário, é os imorais. Esses aí quebram todas as regras. É diferente de Nicodemos. Está no capítulo 4 do mesmo evangelho. A Bíblia lá já fala de uma mulher. Essa era questionada na sociedade pelo seu comportamento. Era diferente já. O Nicodemos cumpria tudo direitinho, mas precisava de Jesus. Agora, a mulher que nós estamos falando é uma mulher que a Bíblia diz que ela era de uma região chamada Samaria. Essa ninguém gostava dela. Os homens amavam ela, mas as mulheres não gostavam dela, porque ela destruía os casamentos, questionada pela sociedade, ninguém gostava dela. É tanto que a Bíblia diz que ela ia buscar água num poço meio-dia. Não era hora de buscar água num poço, porque de manhã ela encontrava as mulheres, e as mulheres podiam querer agredir ela. Ela era uma prostituta, era uma mulher de sexualidade questionável. Aí ela está meio-dia, mas a Bíblia diz que Jesus precisava passar naquele poço e encontrar aquela mulher. Assim como esse culto nessa noite era necessário, porque tem alguém aqui me ouvindo, talvez está em casa, talvez está aqui, que você também é alguém que era necessário que nessa noite esse culto acontecesse, para você ouvir falar que Jesus te ama, que Deus entregou o Filho dele para te salvar e para mudar a sua história. A mulher está na beira do poço. Jesus sabia que aquele momento de diálogo era tão importante que até o discípulo dele ia atrapalhar a coisa. Aí Jesus disse, chamou os discípulos: vamos ali comprar pão ali na próxima aldeia. Aí os discípulos foram. Jesus ficou sozinho. Jesus nem estava aí com a reputação dele. A gente aqui é preocupado com o que as pessoas falam da gente, o que eles dizem, a opinião dele. Jesus não estava nem aí, ficou sozinho. Aí chega aquela mulher. Aí Jesus começa uma conversa como quem não quer nada, porque Jesus começa assim, ele vai entrando devagarzinho na vida da gente, e de repente ele se torna o centro da nossa existência. Aí Jesus começou: mulher, me dê um pouco de água, estou com sede. Aí ela, já percebendo que a roupa dele era de um judeu, aí ela disse assim: como é que tu é judeu? Vem me pedir água, eu sou uma mulher samaritana, olha aqui a minha situação. Você sabe que judeu é intrigado, só que em Jesus acabam-se as brigas. Quando Jesus entra na casa de alguém, acabam as intrigas. Tem gente que é o vizinho do outro, mas não fala com o outro, não gosta do outro, não vai com a cara do outro. Quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra numa rua, quando Jesus entra numa família, ele acaba as contendas, as brigas, as divisões, e estabelece paz e harmonia. Aí Jesus chega e ela diz: tu não pode pegar água, porque o poço é fundo e eu é que estou com balde. Aí Jesus disse: ah, se tu soubesse a água que eu tenho aqui para me te dar. Essa água aí que tu vai pegar, a gente bebe ela e depois tem sede. Mas eu tenho uma água aqui que você não conhece. Jesus sentado em cima do poço, na beirada do poço, uma fonte sentado em outra fonte. Jesus sentado, mostrando que as coisas naturais estão abaixo do reino de Deus. Jesus está sempre acima. Aí Jesus disse: não, eu tenho outra água, mas você não está dizendo que está com sede? Realmente eu quero beber água desse poço, mas eu sou uma fonte de água espiritual. Eu vejo que você anda se questionando, você é uma pessoa que é vazia, precisa tomar o marido de outra para poder se preencher e ainda é vazia. Mas eu quero que você conheça a minha água, a água da vida, a água da salvação. Quem bebe desta água está satisfeito. Quem bebe dessa água tem paz. Quem bebe dessa água não precisa mais buscar cachaça, não precisa buscar as drogas, não precisa buscar relacionamentos extras. Quem tem Jesus é feliz. Não
estou dizendo que não vai faltar as coisas. Tem hora que falta, tem hora que tem problema, tem hora que chega a doença. Mas a diferença é que quando Jesus está na sua vida, você encontra esperança. Quando você não tem Jesus, correu para o hospital, não resolveu. Correu para os polícias, não resolveu. Correu para outra, não conseguiu, aí se desespera. Aí quer morrer, às vezes até tira a vida. Mas quem tem Jesus... Quando eu menino, eu acordava de manhã com minha mãe botando uma música antiga. A música dizia assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então é muito simples, uma lógica assim: quem tem Jesus tem tudo. Ah, mas não tem comida, mas ele é o pão da vida, ele sacia a sua alma. Ah, mas é o que eu tô angustiado, ele é a cura para a sua ansiedade, para a sua angústia. Porque eu estou com medo, ele diz: não temas. Eu quero morrer, ele diz: eu sou a vida. Jesus é a solução. Jesus foi conversando com a mulher disse assim: e que tipo de água é essa que o senhor tem aí? É a água da vida, mulher. Quem bebe dela não tem mais sede. Ela disse: eu quero dessa água. Aí Jesus disse: vai chamar teu marido. Ela disse assim: não tenho marido, senhor. Jesus disse: é verdade, não tem. Porque o que você está tendo agora é um relacionamento errado. Já tiveste 5, e o que tem agora não é o teu. Aí é. Aí Jesus vai falar uma palavra incrível para ela. Ela disse assim: Senhor, aproveitando que nós estamos conversando aqui sobre esse negócio de salvação, qual é o lugar certo para adorar a Deus? Tem um lugar certo? Aí Jesus diz: chega a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a mulher correu para a aldeia dela, chamou os amigos, chamou os homens do ex-relacionamento, chamou todo mundo e correram até lá. E agora aquela mulher que antes era questionada, agora é respeitada na sociedade. É assim que Jesus faz. A pessoa passava pela rua e dizia: lá vai o drogado. Mas depois que Jesus entra na vida dele, é ex-drogado, porque Jesus muda a sua reputação e a sua história. Antes passava pela rua e dizia: é a mulher imprestável. Agora onde passa, Jesus dignifica a reputação de alguém. Jesus muda a história. Então nós temos o primeiro tipo de pecador: os moralistas, os que faz tudo direitinho, mas mesmo assim ainda precisa de Jesus. Segundo tipo de pecador: imorais, faz tudo errado, mas tem uma porta de salvação aberta. E o terceiro tipo de pecador está no capítulo 5 do Evangelho de João. O primeiro tipo de pecador está no capítulo 3. O segundo tipo no capítulo 4. E o segundo no capítulo 5. São os inválidos. É um paralítico. É aquela pessoa doente. Hoje a gente vive uma época que a pessoa só tem valor se ela gerar valor para a sociedade. Por exemplo, se a pessoa tem saúde, aí presta. Mas deixa a pessoa ficar doente num canto, e agora a pessoa tem que botar comida na boca dele, se torna inválido. Aí a pessoa não presta mais para nada, não vale mais nada. Quantas pessoas que se tornaram inválidas por causa de um problema, de uma doença, e a sociedade não quer mais, porque se não trabalha, se não gera valor, ninguém quer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no reino de Deus tem espaço até para quem é inválido. É um paralítico, 38 anos paralítico, na beira de um tanque. Inventaram uma história lá que um anjo descia lá e curava, e nunca que esse anjo descia, porque o texto coloca lá um colchete, deixando a entender que era só uma história que inventaram lá. Nunca esse anjo tinha descido lá. É tanto que estava cheio de doente, 38 anos, e nunca ninguém tinha ficado curado, era só uma conversa que tinha. Aí Jesus foi lá nesse tanque onde estavam lá os doentes, que dizia que o anjo descia lá, passou no meio da multidão e encontrou o homem, 38 anos, deitado numa cama. Aí Jesus só chegou para ele e perguntou assim: queres ser curado? É claro que se fosse no dia de hoje, ele diria assim: claro que eu quero ser. Para que essa pergunta? Mas Jesus precisa saber. Você quer que Jesus entre na sua casa, mude a sua história? Você tem que dizer. Tem gente que diz assim: eu aceitei Jesus desde quando eu nasci. Conversa. Que de onde foi que você tirou essa? Você já nasceu falando, entendendo as coisas? Não, tem que haver uma palavra sua, tem que haver uma permissão sua, tem que haver o seu livre-arbítrio. Glória a Deus. 38 anos, aí Jesus pergunta: queres ser curado? Assim como nessa noite ele pergunta para você: você quer ser perdoado?
Você quer ser curado? O seu casamento está destruído. Você permite que eu entre no meio desse casamento e mude essa história? A sua família está acabada. Você permite porque às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não quer. Uma vez eu vi a história de um homem que chamou para... A igreja foi lá orar por ele. Aí ele viu que Jesus ia curar ele. Ele disse, não quero que você ore por mim para me curar. Por quê? Porque senão não vou mais receber o meu... Oh, ele recebia. Então aí a pessoa não quer. Aí Jesus quer ser curado. Ele já tinha perdido a fé. Ele disse assim, é porque não tem ninguém que me pegue e me coloque lá dentro do tanque. Ah, meu Deus, a gente fica acreditando nos recursos humanos, no tanque. Não, mas é porque o médico disse que acabou. Mas Jesus é o médico dos médicos. Não, é porque estão dizendo aí na rua que a minha família não vale mais nada. Mas é a boca do povo. Jesus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não, mas é porque pare de crer nos recursos humanos. Se tem uma coisa que eu gosto de dizer é isso. O Nelson Mandela, que era aquele líder africano famoso, se tornou presidente, ele tinha uma frase que ele dizia assim, a solução para o mundo é a educação. Mas a gente sabe que doutor é formado, é doutor e mata a gente. O cara é doutor e é doente sexual. O cara é doutor e se suicida. Então a educação não resolve os problemas do mundo. Se resolvesse, muita gente bem educada era feliz. Mas não é. Só tem um poder capaz de solucionar o problema do mundo. E foi Paulo que disse assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder. Eu sempre gosto de dizer, não corra para a política. Os políticos ficam até chateados quando eu digo isso, mas é mesmo. Se a política fosse a solução para o mundo, eu já tinha resolvido os problemas. Mas não resolve. Ela pode apaziguar, dar uma forcinha ali, uma coisa ali, mas é maior o nível de corrupção do que de justiça. Não tem solução. Porque o único governo que funciona é aquele que Jesus disse assim, arrependei-vos, porque o reino, o governo dos céus chegou na terra. Esse é o reino que funciona. E esta é a solução para os seus problemas. Quando o homem disse, não tem ninguém que me coloque no tanque, Jesus disse para ele, pega a tua cama, coloca no ombro e vai para casa. E 38 anos de sofrimento se encerrou em 1 minuto. Quando Jesus entra na vida de alguém, problemas que eram 10 anos é solucionado em 1 minuto. Quando Jesus entra na vida de alguém, uma doença que durou 20 anos é curada instantaneamente. Quando Jesus entra na vida de alguém, a depressão e a vontade de morrer que perdura por anos desaparece e você tem uma paixão pela vida. Sim, Deus prova o seu amor para conosco, pecadores moralistas, pecadores imorais e pecadores inválidos. Para todo tipo de gente, Cristo tem a solução. Você pode ficar de pé comigo?